No vídeo de hoje a gente tem resenha sobre o livro Donnie Darko, da editora Darkside, nessa edição maravilhosa aqui. É uma das capas mais fodas que eu já vi da Darkside Books. Tem o Coelho Frank na capa. Aqui na lombada tem a famosa data 28/6. 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Eu queria muito esse livro porque eu assisti ao filme que foi lançado em 2001, por aí. E me apaixonei pelo filme. É daqueles filmes que explodem a sua mente. E aí, quando eu descobri que a Darkside Books estava lançando o livro do Donnie Darko, eu fiquei louco. E solicitei pra eles e eles me mandaram pra eu fazer resenha no canal. O Donnie Darko já foi lançado há um bom tempo, há uns 13, 14 anos. Mas até hoje ele atrai vários fãs, justamente pela história intrigante do filme. É um filme de ficção científica que mistura um pouco de terror e suspense e que te deixa muito apreensivo e um pouco perturbado. Então a história vai girar em torno da vida do Donnie Darko, que é um rapaz problemático. Ele tem alguns problemas psicológicos, porque na infância ele incendiou uma casa, então desde então ele faz terapia, ele passa pela psicóloga e ele tem sonambulismo também. Então um belo dia ele pega e acorda num campo de golfe com a bicicleta do lado, e aí quando ele volta para casa dele, ele descobre que uma turbina de avião caiu no quarto dele. Então se ele não tivesse em outro lugar, ele teria morrido por essa turbina de avião. E aí a história começa a desenrolar, ninguém sabe de onde surgiu essa turbina de avião, já que eles não conseguem identificar esse avião. E o Donnie Darko, ele só acordou, na verdade, ele só foi pra fora porque o Frank chamou ele. E o Frank é esse coelho sinistro, bizarro, que só o Donnie Darko vê. E aí quando eles têm o primeiro contato, quando eles se encontram pela primeira vez, o coelho passa essa informação aqui que diz que daqui 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos o mundo vai acabar e que só o Donnie Darko pode ajudar a salvar desse grande desastre que vai acontecer. O Donnie Darko é daqueles filmes apaixonantes justamente porque você acaba não entendendo tudo o que acontece no filme. Então o criador do Donnie Darko, ele não é daqueles que entrega mastigado todas as respostas. Então tem um final em aberto, tem algumas coisas em aberto que deixa com que a pessoa que assiste tenha a sua própria interpretação. Então isso que tornou o filme do Donnie Darko único e diferente, justamente porque cada um tem a sua teoria, cada um tem a sua ideia do que realmente aconteceu. Além de toda essa pegada científica, tem a pegada meio sinistra, cabreira, justamente pelo Frank ser um tanto quanto esquisito, né? Além de ele ter essa fantasia de coelho sinistra, ele aparece em momentos diversos no filme, apenas pro Donnie Darko, e conversa com ele, interage com ele de uma forma bem estranha também. E aí o livro da Darkside Books vai trazer o roteiro original do filme. Então não é um romance, não é a história como um romance, mas é o roteiro original. Então ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma entrevista com o diretor, com o criador do Donnie Darko. Em seguida tem todo o roteiro do filme e no final tem um trecho de um livro que é citado no filme. Além disso, antes do começo da entrevista com o criador do Donnie Darko, tem um prefácio pelo Jake Gyllenhaal, que é o ator que interpretou o Donnie Darko. Então ele fala um pouco sobre o filme, dá algumas ideias, algumas opiniões aqui antes de começar a entrevista. Bem, a entrevista ela tira algumas dúvidas, não só a respeito do filme, mas sobre a vida do diretor, a vida do criador, né, do filme, como foi difícil dele ser um diretor estreante. Então ele nunca tinha lançado nenhum filme renomado e ele era muito jovem, ele tinha 23, 24 anos, então aqui conta toda a dificuldade dele de criar um filme, dirigir um filme e colocar esse filme no mercado. Então isso eu achei muito interessante. Eu nunca tinha lido nenhum roteiro assim na minha vida, então eu achei bem interessante como experiência de ler alguma coisa diferente. E também que por ser o roteiro, então é uma coisa bem rápida, assim, são as cenas que acontecem no filme, os locais onde vão acontecer essas cenas e os diálogos. Então é uma leitura muito rápida, eu li muito rapidinho essa parte do roteiro. E aí no final tem a parte do livro que é citado no filme, que é o livro da Vovó Morte, que ela escreveu quando ela era jovem, sobre essa questão da viagem no tempo, sobre essa questão de ter o artefato, a questão de você ser um manipulado, de ter os mortos manipulados, que é
tem uma breve explicação no filme, mas aqui nesse livro da Vovó Morte, que é tirado só um trecho dele, né, desse livro fictício, tem mais detalhes. Então se você é fã do filme, você vai gostar muito de saber essas informações extras que tem aqui nesse livro da Dark Side Books. E aí, por fim, nas últimas páginas tem algumas imagens do filme. Então aqui tem algumas imagens em preto e branco. E aqui no final tem toda a trilha sonora que foi usada no Donnie Darko, e como o próprio criador do filme disse, todas as músicas foram pensadas para dar algum sentido quando elas estavam tocando na história. Então tinha alguma coisa relacionada com a história enquanto elas estavam tocando. Então é isso, eu gostei muito do filme e mais ainda do livro, porque tem várias informações extras. Então você que é fã do filme, você vai gostar muito desse livro aqui. Além de que é um livro super rápido de ler e que tem várias imagens e informações extras também. Só uma coisa que eu não gostei é que eu acho que eles deveriam ter colocado primeiro o roteiro, porque é uma coisa mais rápida, mais dinâmica, e aí só no final ter colocado a entrevista com o criador de Donnie Darko. Então, quando você já começa de cara com a entrevista, falando sobre a vida do criador, como foram as dificuldades dele, pra você que é fã, você quer primeiro saber sobre a história, primeiro você quer saber o que tá acontecendo, aquilo que você não entendeu no filme. Então acho que eles deveriam ter invertido só a ordem. Então primeiro o roteiro e depois a entrevista. Mas mesmo assim é um ótimo livro, eu recomendo pra vocês. Tem muitas informações extras, como eu disse, vale muito a pena. Dei 5 estrelas pra ele no Scooby. Então tá aí o Donnie Darko do Richard Kelly. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu joinha, se inscreve aqui no canal, a gente tá chegando quase a 3 mil inscritos. Faltam só uns 20, 15 inscritos pra chegar lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!